Estamos entrando ao vivo com o pastor Raimundo Souza. Pelas redes sociais, se inscreva no canal. Deus tem uma resposta para todas as suas perguntas. Graças a Deus, a paz do nosso eterno, soberano, glorioso, aquele que cuida de nós verdadeiramente, aquele que está dando para cada um de nós a verdadeira direção. Não existe ninguém maior que o nosso Deus. Homem nenhum tem poder que o nosso Deus tem. Os homens usam o poder de Deus e muitas das vezes se embriagam com o poder de Deus. Mas aquele que reconhece verdadeiramente que Deus, ele é o supridor das nossas necessidades e que sem ele nós não vivemos, nós passamos a amá-lo verdadeiramente. Eu quero trazer aqui a continuação desse momento de meditação e reflexão sobre o novo nascimento. Muito obrigado por você que está se interessando por esse assunto. Eu me vejo na necessidade de estar enviando para todos vocês essa preciosidade, porque é uma preciosidade, isso é uma preciosidade maravilhosa, é algo sobrenatural, é algo que o nosso eterno e glorioso Deus deixou para cada um daqueles que verdadeiramente querem entrar no reino da glória. Estamos aqui para uma escolha, estamos nesse plano para uma decisão, e essa decisão é muito importante para cada um de nós. Se você tiver aí a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 3, nós já lemos até ali o capítulo, no capítulo 3 até o versículo 5. E agora nós vamos ler do versículo 6 em diante, tá bom? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós podemos encontrar essa reflexão dos que é nascido da carne e dos que é nascido do Espírito, lá no livro, não sei se você já parou para pensar, mas lá no livro de Gálatas, no livro de Gálatas, nós temos ampla direção sobre esse assunto. O livro de Gálatas, ele fala naturalmente, ele fala suavemente sobre isso. Os frutos, né, da carne e os frutos do Espírito. E através dali nós conseguimos separar tudo, né? Separar verdadeiramente tudo o que nós precisamos. Quando Jesus ele fala aí no capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, isso aí é muito profundo. Precisamos ir lá no livro de Gálatas e fazer uma reflexão. Tá? Eu quero ir contigo aí, né? Lá no livro de Gálatas. Se você puder ir comigo, fica à vontade. Tá lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, tá bom? Livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. Você vai encontrar lá as obras da carne e também os frutos do Espírito. Isso é muito interessante. As obras da carne e o fruto do Espírito. Lá no no capítulo 5, versículo 16, do livro de Gálatas, a carta que Paulo, aquele que recebeu a revelação de Jesus. Isso aí é muito profundo, né? Muito profundo. E o jeito que Paulo ele recebeu essa revelação foi magnífico, né? Claro que Paulo era homem, nós temos que pesar na balança todas as palavras de Paulo, tá? Temos que pesar na balança todas as palavras de Paulo, por favor. Inclusive, você tem que ler a Bíblia meditando, tá bom? Fazendo perguntas, será? Como foi? Onde foi? Em que local? Tem uma referência? Isso vai ser muito bom para o teu entendimento. Por isso que é bom ler a Bíblia, você conhecer os livros, você conhecer
os acontecimentos, para quando você lê uma história, você identificar a outra, tá bom? Já falei muito sobre isso, tenho falado direto, tem pessoas que dizem para mim, pastor, mas eu não sei ler. Hoje você tem a tecnologia ao seu favor. Você tem aí o Cid Moreira, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas estou dizendo que ele foi um homem que ele trouxe a Bíblia, né, atualizada, escrita, ele trouxe ela em áudio, ou seja, tudo que está no papel, ele trouxe no áudio. Olha só que maravilha. Para você que não sabe ler, mas você tem ouvidos para ouvir, então isso é muito importante, tá bom? E você também que não tem ouvidos para ouvir, você que está aí com uma pessoa do lado que conhece e sabe que ela não ouve, você pode indicar para ela a Bíblia de Libra. É verdade, é verdade. Essa Bíblia, ela vai ler apalpando ali, tocando ali com as pontas dos dedos, ela vai saber o significado das letras. Isso é muito... Olha, gente, nós estamos numa evolução muito grande. Porém, essa evolução, ela tem dois lados. O lado do bem e o lado do mal. Por isso que nós precisamos estar em paz. Por isso precisamos estar em Cristo, para entender todos os acontecimentos, todas as situações que estão surgindo diariamente na nossa vida. E vamos lá, vamos entender aí melhor, vamos compreender aí o sentido da coisa, vamos compreender aí o sentido da vida. No capítulo 5 do livro de Gálatas, ainda falando sobre o que o Senhor Jesus disse sobre nascer, né? Sobre nascer da carne, né? E os nascidos do Espírito, no versículo 16 diz assim, digo, porém, o apóstolo Paulo envia essa carta para os cristãos e diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Isso é muito interessante, conhecer as palavras que você está lendo. Conhecendo as palavras que você está lendo, você vai chegar numa visão de entendimento muito melhor. Concupiscência. Você precisa refletir sobre isso. O que é isso? Concupiscência significa cobiça de bens materiais. Anelo a prazeres, né, do mundo. Ou seja, tudo que é envolvido com o mundo, concupiscência do mundo, é quando você se liga ao mundo, nos prazeres, por bens materiais, bens, relações sexuais, ganância, orgulho, jactância e outras coisas a mais. Isso tudo é concupiscência. Por isso que Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que é andar no Espírito? Precisamos meditar sobre isso também. O que significa andar no Espírito? Isso tem que ser analisado. Andar no Espírito é você estar pronto para julgar se você está no caminho certo, se você está no caminho errado. E eu vou falar uma coisa para você. Todas as pessoas, dentro do seu consciente e dentro do seu inconsciente, o seu consciente é o corpo espiritual, o seu inconsciente é a alma, é onde armazena tudo. Eles conversam entre si. E ali, presta bem atenção que isso é muito importante, e ali existe um sim e existe um não. Alguns homens que leem a Bíblia e outras coisas, e outros livros que estudam sobre a mente humana, uns fazem até um certo desenho de um homem ou uma mulher com do lado um diabinho e do outro um anjo. Ou seja, carne e espírito. O anjo representa a carne, o diabo representa... Quer dizer, o anjo representa o espírito e o diabo representa a carne, porque é uma pessoa que não tem lei, não tem respeito. Então, andar no Espírito é andar na lei de Cristo, é seguir a lei de Cristo. Muitos dizem que é muito difícil, mas não é difícil, é controlável. Como que eu controlo? Quando eu ando em direção a Cristo, quando eu ando no Espírito. Isso é muito importante entender.
No versículo 16 do livro de Gálatas, ele diz: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que a carne é oposta ao espírito? Porque o espírito, ele está na carne, ele está dentro da carne para entrar no reino dos céus, para ser aprovado no reino. E a carne, ela é o material terreno. A carne é o material terreno. Nós precisamos entender que essa carne de corrupção, ela não viverá, mas a carne incorruptível. Que carne é essa? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana. Então, é bom nós precisarmos entender isso, para que nós venhamos ter essa compreensão maravilhosa, magnífica de tudo isso que tem acontecido. Claro que eu estou fazendo aqui um resumo muito básico, então eu estou mostrando aí para você que o apóstolo Paulo, ele deu uma direção para aquela igreja. Não anda na carne, não. Anda no espírito, faz a vontade, siga os mandamentos. E foi o mesmo que Jesus disse para o fariseu, né, que foi procurar ele à noite. Ele disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, Nicodemos. Vamos voltar lá no livro de. Vamos voltar lá no livro de João. Olha lá, olha o que ele diz aqui. Ó. O que é nascido da carne é carne. Então, o que significa isso? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne segue a concupiscência da carne, segue os desejos da carne. Ele não tem problema nenhum em fazer a vontade da carne. Ou seja, a vida dele, existe até um conflito na mente, mas do lado de fora ele é suave, ele é tranquilo, ele não tem nada que condene ele do lado de fora. Porém, na mente há um conflito pequeno e ele não alimenta aquilo. Ele só alimenta quando ele começa a ouvir falar da verdade. É o teu caso, é o meu caso, que estamos procurando. Só está aqui, ouvindo até aqui esse momento, esse áudio, quem quer mesmo cuidar da alma, tá bom? Quem não quer, quem quer milagres, quem quer outras coisas rápidas, não tem paciência para ouvir um áudio nem de 10 minutos. Isso eu estou te falando por experiências próprias. Nós vivemos num país imediatista. Tanto é que o conselho das grandes redes sociais para você que faz vídeo não é fazer um vídeo muito grande, é fazer um vídeo mínimo, ali mais ou menos no espaço de 5 minutos, 10 minutos, no máximo. Como se refere a um grupo muito grande de pessoas que estão no mundo e eles não prestam atenção nisso, né? Que estão na carne, eles não prestam atenção. Mas isso daí é um ensinamento que Satanás ele tem colocado no coração das pessoas. Imediatismo. Tudo colabora. Tudo está colaborando. Você vê que as coisas estão tudo mais fáceis hoje. Né? O que era impossível se tornou possível. Antigamente, famílias não tinham bens como um carro, como uma geladeira, lá nos anos 30, 40, 50, 60, né? Mas depois dos anos 70 começou a vir tudo a facilidade. Por quê? Para se cumprir a palavra, para se cumprir a palavra. A carne, a concupiscência da carne é grande. O que o Senhor Jesus ele disse quando ele falou sobre a Saara? Muitos são os trabalhadores. Quer dizer, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Para que a gente não venha falar qualquer coisa. Mas olha só que interessante. É grande, a Saara é grande. Vamos entender isso aqui, né? Vamos compreender. A seara é grande. Está lá no livro de Mateus, né? Livro de Mateus. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Mateus, capítulo 9, versículo 37. 9, 37. Versículo 9, 37. Diz aqui, olha só que interessante, ó. Veja como é que é bom você ter um entendimento da palavra. No versículo 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas
Ou seja, Jesus se compadeceu das multidões, Jesus teve pena das multidões. E é muito bem, aqueles que estão despertos, aqueles que estão acordados, estão entendendo justamente o que Jesus teve. Hoje as pessoas não clamam mais por Jesus, hoje elas clamam pela ciência, elas clamam pela comida, elas clamam pelo ouro, pela prata. O mundo está longe de Cristo, principalmente aqueles que se dizem cristãos. Muitos são pessoas que têm buscado, em primeiro lugar, o reino desse mundo, as coisas desse mundo. E isso é concupiscência da carne. E Jesus, vendo-lhe, no versículo 36 do capítulo 9 de Mateus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você veja que isso há mais de 2000 anos atrás. Elas estavam perdidas e sem pastor. Jesus viu isso. Agora no versículo 37 diz, e então se dirigiu aos seus discípulos, olha só, e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem são os trabalhadores? É muito importante a gente pensar sobre isso. Quem são esses trabalhadores? Gente, esses trabalhadores nada mais é do que pessoas que andam no Espírito, que andam fazendo a vontade de Deus no Espírito. Por isso que lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, o apóstolo Paulo fala assim para eles, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só que maravilha. Olha que coisa maravilha, gente. Que obra maravilhosa. Então significa que aquelas pessoas que as poucas pessoas que estão fazendo o trabalho verdadeiro da seara, que estão apacentando verdadeiramente a seara, essas pessoas, elas exalam o quê? Amor. Quando você vê alguém falando mal de outro irmão, desejando mal para outro irmão, dizendo que está com raiva de outro irmão, dizendo que está com ódio de outro irmão, dizendo algo a respeito disso, olha, isso é muito delicado. Isso é para que você fique calado e guarde o teu coração. E até mesmo se afaste, porque essas pessoas, elas não estão vivendo no espírito, elas estão vivendo na carne. Carne. E carne que é vingança, carne que é briga, carne que é ódio. É como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo lhe diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade. Olha aí, ó. Você que acende vela aí atrás da porta, você que acende vela, você que leva flor para morto lá no final de novembro ali, né, no dia 2 de novembro, você que gosta aí dessas festas da cidade, você que gosta de festa de São Pedro, São João, tudo isso são festas pagãs. Por isso que nós temos que despertar. Gente, só existe um caminho, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que deixou a Escritura. Não existe outro, não existe outro, ok? A essência dele, o Jesus ressuscitado, aquele que está diante do Pai. Amém? Então, ele diz aqui as obras da carne, feitiçarias, inimizades, olha só, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Então, você vê que é fácil distinguir alguém que está na carne, gente. Alguém que está na carne está sempre com raiva, sempre com ódio. Alguém que está na carne está sempre querendo ver o mal do próximo, da outra pessoa. Alguém que está na carne está sempre procurando destruir o sonho de alguém. Por isso que é importante a gente pensar. Quando Jesus ele chama Nicodemos e ele diz, Nicodemos,
Vamos voltar lá no capítulo 3 do livro de João. Olha só que interessante, gente. Olha só que maravilha. Ele diz assim no versículo 3. No versículo 3, não. No versículo 5. Vamos no versículo 5. Ele diz assim: em verdade, Jesus que diz, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, olha só que maravilha. Não pode entrar no reino de Deus quem não nascer da água e do Espírito. Então, entre água e Espírito, o mais importante é o Espírito. Porém, se você não nasceu da água, se você não se batizou, e se você morrer agora, mas se você aceitar Jesus aí no teu coração verdadeiramente no Espírito, e passar a viver esses poucos segundos da sua vida, vai ser maravilhoso. A entrada do reino dos céus, ela pode estar de portas abertas para a sua vida, porque você está andando no Espírito. Agora, ele diz o quê? Em verdade, te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, no versículo 6, ele continua: o que é nascido da carne, em outras palavras, não entra no reino de Deus. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, se nós buscarmos as coisas desse mundo, não só a nossa carne vai ficar na sepultura nesse mundo, como também o nosso espírito e a nossa alma vão ficar nesse mundo esperando julgamento. Entendeu? Por isso que nós temos que prestar bem atenção. E no dia do julgamento, Deus, com a sua totalidade, estará assistindo Jesus como nosso juiz, o justo juiz, julgar os bodes das ovelhas. Gente, vamos despertar. Ele vai separar os bodes das ovelhas. E quem faz a vontade desse mundo é bode. Isso já está mais do que provado. Isso está mais do que provado. É bode. É bode. Eu vou colocar aí a imagem de um bode para você ver. Eu vou colocar aí a imagem desse bode para você ver, para você prestar atenção, que tem tomado conta do mundo, que tem tomado conta das pessoas, dos corações. Ele está em todas as partes. Pessoas estão vivendo nesse mundo e não estão atentas. Olha, eu tenho pesquisado muito, eu tenho estudado muito, eu tenho entrado na Bíblia. Inclusive agora, né? São 10 horas e 50 da manhã de sábado. E eu cheguei aqui ontem na igreja por volta das 7, por 7 não, foram 23 horas que eu cheguei nessa sexta-feira. Foi às 23 horas que eu cheguei. E eu tô aqui até agora. Eu descansei um pouco, eu tenho um lugar aqui para descansar, e voltei agora às 10 e pouca da manhã, porque eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para oba-oba. Eu não fui chamado para diversão. Eu não fui chamado para eventos gospels. Eu fui chamado para entrar no reino dos céus. Eu fui chamado para entrar no reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí comigo agora, valoriza essa mensagem. O que é carne? Jesus ele disse, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. No versículo 7, Jesus fala para Nicodemos assim, você que está com a sua Bíblia aí, ó, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não te admire disso não, se preocupa com isso não. Presta atenção nisso aqui, ó. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus quis falar com isso? No livro de Eclesiastes, lá no capítulo 11, no versículo 5, você pode encontrar um provérbio que diz assim: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas boas que você vê. Coisas ruins não é Deus. E o mundo hoje tem sido
é, multiplicado, cada dia mais tem acontecido coisas ruins. Você vê que muitas coisas hoje são feitas para o mal, né? Deus criou a bomba atômica, Deus criou o vírus. Hã? Você acha que foi isso? Presta atenção, vai lá no Jardim do Éden. Hum? Tem muitas pessoas que acham que Adão ele fazia necessidade no Jardim do Éden. Não, gente. Não pensa assim, não. Jesus disse para João: nem olhos viram, nem jamais ouvidos ouviram o que penetrou em coração humano. Ok? Quando Adão estava no jardim, ele era um humano diferenciado. Ele se alimentava da glória de Deus. Ele comia o fruto, comia. Mas aquilo dali era como se fosse, sabe, vamos dizer assim, energia. Hã? Ele não precisava jogar nada fora, porque tudo que ele comia era puro, era verdadeiro, nada era não existia verdadeiramente um intestino. Não existia um intestino, se você for perceber. O intestino dele poderia até existir, mas não era para separar hoje, como você vê as coisas boas das coisas ruins, porque não existia coisa ruim, gente. Isso é muito profundo, isso aí releva você meditar muitas vezes na palavra, você estudar os livros que tem para trás de Gênesis, Êxodo, Levítico, que ali dá uma dimensão. O livro de Jó, que ensina muitas maravilhas. Então, nós precisamos ter essa visão. Tirar. Você sabe o que a gente precisa aprender? É tirar a visão materialista das coisas de Deus. Tirar a visão da matéria que hoje nós vivemos. Bota espiritual, coloca o espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão espírito. Você tem que pesquisar, meditar sobre espírito. O que é espírito? Pesquisa na Bíblia sobre espírito. Você tem aí um celular. Você que está agora mexendo comigo aqui, você tem um celular. Escreve lá a palavra espírito na Bíblia. E leia o que significa. E vai procurando versículo por versículo. Você que tem uma chave bíblica, pesquisa lá. Isso é importante. Ok? Para que você venha entender, para que você venha compreender, para que você venha ter discernimento, para que você venha entender verdadeiramente qual é o propósito de Deus na sua vida. Então, as obras que Deus faz, né? Ninguém entende. Assim também não sabe as obras de Deus. Ou seja, como a gente não sabe o caminho do vento, nem como se forma uma criança dentro do ventre materno. Hoje você sabe, por causa da tecnologia, né? Como o caminho do vento. E hoje até o vento pode ser mudado. Mas mesmo assim, tem coisas aí que o homem, muitas das vezes, ele não tem certeza, não. Muitas das vezes eles ultrapassam e a gente não percebe, a gente não analisa. Tem muitas coisas aí ocultas, escondidas. Quando você ouvir falar de Néfilis, essa palavra significa gigantes. Existia antigamente nas sociedades antigas gigantes. No Brasil teve gigante. Isso não é falado. Você só ouve falar, sabe de quem? De um gigante. Um gigantezinho só. Um gigante. É o Golias. E acabou. Você acha que só existia um gigante? Cadê a mãe desse gigante? Não, gente. Ele não nasceu por aberração, não. Isso tem uma história, isso tem uma fluência, isso é importante. A gente precisa abrir a nossa mente. A gente precisa compreender para não ser enganado. A multidão está sendo enganada. Veja, veja, veja. Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 7, versículo 9, capítulo 9, versículo 37. E no versículo 36 ele diz: vendo ele as multidões, compadeceu. Por que Jesus se compadeceu das multidões? Porque as multidões estavam sendo enganadas. Enganadas. Se há 2000 anos as multidões estavam sendo enganadas, imagina hoje. Imagina hoje. Gente, para analisar. Para pensar.
Começa pensando na palavra e escreve. Qual é a sua dúvida? Escreve no papel, pergunta para o pastor, então pesquisa em algum lugar. Não tenha medo de conhecer a verdade. Eu não estou aqui, quer dizer, eu não quero nem ser chamado de pastor, me chama de irmão. Chama de irmão Raimundo, porque o verdadeiro pastor é Jesus. É o Messias, é aquele que desceu, deu uma aula, deu uma disciplina e mostrou verdadeiramente o caminho. O caminho. Mostrou verdadeiramente o caminho da vida. Eu gostaria que o senhor e a senhora meditassem sobre isso. Tá bom? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, ele depende exclusivamente da glória de Deus. Eu ia falar de Deus, mas não, é da glória de Deus. Ele é elevado, ele não tem medo. Ele não tem medo, ele não tem resquício em fazer a vontade de Deus. Ele não tem medo de perder, ele não tem medo de ganhar. Ele é uma pessoa que é guiada pelo Espírito, não tem onde reclinar. Foi Jesus que falou, gente. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, não sabe, não soube de onde vem, não sabe para onde vai. Porém, quem é do Espírito busca as coisas espirituais. Está preocupado muito mais com o lado espiritual do que com o lado carnal. E uma coisa eu te digo, quando você se preocupa com o lado espiritual, sua vida evolui, sua vida cresce. Sua vida cresce. Eu tenho me preparado esses anos todos. 1989. 1989. Foi quando minha mãe começou a frequentar a Igreja Universal. 89, 90, 91, 92. Ou seja, de lá para cá, altos e baixos. Abandono da fé, desânimo, tristeza, volta para a fé. Mas tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo para chegar até aqui, hoje, onde eu cheguei. 2021. Olha só que maravilha. Nada é de uma hora. Presta atenção, gente. Presta atenção. Olha só como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é importante para que nós venhamos meditar. Meditar. Eu vou deixar o último versículo aqui, para que a gente venha entender. Olha, eu nunca tinha parado para analisar isso, mas olha só que maravilha. Jesus, ele compara cada um de nós como uma árvore. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 17 diz assim: semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, presta atenção. Isso é muito importante. Nós somos comparados como árvores. Vai no processo da árvore. Semente lançada no chão. Cresce a primeira raiz para baixo. Ela é inteligente. A árvore é inteligente. Cresce o primeiro galho, que é o tronco. Já é o primeiro tronco. E nasce ali algumas folhinhas. E aí, ó, o processo. Olha o processo. Plante uma árvore e acompanhe esse processo. Eu vou voltar com essa meditação para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Guarda esse propósito no seu coração de nascer de novo. Ouça esse áudio várias vezes para que você venha entender. Pega a tua Bíblia, escreve o que não entendeu. Se você quiser me perguntar, liga para mim, manda uma mensagem. Eu quero ser uma base. Eu quero ser
um discípulo de Jesus no caminho da tua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz.